Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prazo Santista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e hoje vamos falar sobre Santos e Flamengo fazendo o primeiro pré-jogo. Primeiro, Rex? Sim, teremos dois pré-jogos hoje. Porque não gosta só de um pré-jogo, vai ter dois. Porque na verdade esse é o pré-jogo que você que é torcedor do Flamengo e quer saber mais sobre o Flamengo, talvez você não saiba. Agora, se você quiser entender mais sobre o Santos, seja muito bem-vindo. E também para confirmar o que eu vou falar do Flamengo, tá, gente? Porque para esse jogo de Santos e Flamengo eu estudei bastante o time do Flamengo, vi principalmente o jogo contra o Ceará, contra o Grêmio, vi o podcast, vi sim também o GE Flamengo também, e estudei bastante time flamenguista para poder falar um pouco sobre ele aqui no jogo do Santos, e também sobre os outros times que enfrentaram um pouco o Flamengo, para entender o que eles tentaram fazer para parar o Flamengo, tá? E dou um exemplo do próprio Grêmio. Eu acho que o Grêmio foi o mais bem sucedido em parar o Flamengo, no primeiro tempo, né? No segundo já não, foi 4-0 pro Flamengo. Mas vamos entender o que o Grêmio fez no primeiro tempo para conseguir parar o Flamengo. E partindo desse princípio, eu vou escalar o meu Santos ideal nesse vídeo para parar o Flamengo em duas hipóteses, tá? Eu cravei duas hipóteses de como o Flamengo pode vir a campo hoje contra o Santos. E dependendo da hipótese que for usada, eu acredito que tem duas escalações que o Santos pode utilizar para tentar segurar o Flamengo. Eu quero lembrar que o Santos tem 22 pontos hoje no Brasileiro, mais um ponto chegando a 23, que é metade do que precisa para não ser rebaixado. Rex, que é isso, meu Deus do céu, você tá falando de rebaixamento? Sim, a realidade do Santos hoje é a realidade de lutar para não cair. Então ter 23 pontos hoje pro Santos no primeiro turno, quer dizer que fez a metade do que precisa, ou seja, fez dos 46, 23. Então, estaria no caminho para não ser rebaixado. Então, eu penso que esse jogo contra o Flamengo é um jogo para o Santos empatar. Um empate é uma vitória. Um empate é uma conquista nesse jogo. Ai, Rex, é horrível falar isso. Mas infelizmente é a realidade que o Santos se encontra hoje. Então, eu vou tentar mostrar nesse vídeo o que o Santos poderia fazer taticamente para conseguir o empate contra o Flamengo, beleza? Primeiro, então, vamos começar analisando Flamengo e Grêmio. Como é que foi a escalação do Grêmio? Foi essa aqui, ó. Chapecó no gol, Rafinha foi para lateral esquerda para abrir espaço para o Wanderson na direita, Rodrigues e Jeromel na zaga, Thiago Santos, Vila Sante, Lucas Silva, Douglas Costa e Alisson e Borja. Isso aqui parece bastante que foi um 4-5-1 e foi de fato um 4-5-1, com o Douglas ocupando o meio, o Lucas Silva e o Vila Sante e o Alisson ocupando também o meio. Então os dois pontas ocupavam o meio, formando uma marcação muito assídua aqui no meio de campo com o Thiago Santos. Isso fez com que o que acontecesse no primeiro tempo de Flamengo e Grêmio. O Flamengo conseguiu ser encaixotado, digamos assim, no primeiro tempo. Tanto que não conseguiu criar grandes chances. O Thiago Maia foi muito bem... O William Arão foi muito bem encaixotado pelos dois meias. Pelo Thiago Santos também e pelo Villalba. E depois também a gente teve um encaixotamento do Diego. Com esses dois encaixotados, a bola chegava muito menos na área, né? Afinal, são dois volantes, mas volantes que criam, volantes que chegam. Principalmente o Diego, é óbvio. O Diego é um segundo volante que é, na verdade, um meia, né, de criação. Ele cria muitas jogadas. Então, encaixotar o Diego foi fundamental. Com isso conseguiu se encaixotar o Arrascaeta num jogador contra um jogador e a bola chegava pouco ao ataque. Como chegava pouco ao ataque, para fechar o Gabigol, para fechar o Everton Ribeiro, para fechar o Bruno Henrique, fica mais fácil, porque a bola não chega com tanta qualidade para eles e você consegue fazer uma marcação sempre com um na frente ou na sobra e encaixotar os caras. Então mesmo com 4 contra 3 extremamente habilidosos do Flamengo, são 4 contra 3. Então sempre dá pra você colocar um na marcação, um na sobra, um na marcação, um na sobra, um na marcação, um na sobra. E isso faz com que o ataque do Flamengo foi neutralizado e o meio de campo do Flamengo foi encaixotado por esses 5 jogadores do Grêmio. Então ficou um 5 contra 3, os 5 encaixotaram o meio de campo do Flamengo. Com isso, o Flamengo pouco conseguiu criar. Todavia, teve um malefício nessa formação do Grêmio. O Grêmio pouco criou no primeiro tempo, não à toa saiu no 0-0, sem grandes chances para cada lado. Porém, o Grêmio conseguiu criar o quê? Jogadas de contra-ataque que foram interessantes. Não à toa o Isla foi expulso. Se bem que o Isla foi expulso mais por causa que o Grêmio impôs um jogo mais físico. Tem chegadas do Wanderson, principalmente no primeiro tempo, que até se debate se o Wanderson devia ter sido expulso ou não, mas foi uma chegada forte que o Wanderson deu, que é uma chegada com o pé mais alto e tudo mais, e ela provocou que o jogo ficasse mais físico do que já era. Então, mais faltas, o Isla acabou prendendo a cabeça, foi expulso, o Diego podia ter sido expulso também, começou a fazer um jogo muito mais forte, muito mais físico, e com isso o Flamengo acabou saindo perdendo. É um time que é mais técnico do que físico, né, e acabou saindo perdendo. Todavia, o Renato Gaúcho foi inteligente no segundo tempo, e o Filipão foi muito burro, com todo respeito, mas o que o Renato Gaúcho fez? Ele pega um time que era muito técnico e troca por um time que é técnico, mas também é físico.
Ele coloca o Vitinho no ataque, ele coloca o Michael, ele coloca o Thiago Maia. O Thiago Maia é muito mais físico do que o Diego. Então o Thiago Maia, para um jogo físico como esse contra o Grêmio, faz todo sentido. E isso faz com que o que aconteça. O Flamengo conseguiu abrir o placar, conseguiu fazer gol, e aí o Grêmio teve que se lançar pra frente. E aí que o Felipão leu muito mal o jogo, ele atirou o time pra frente, né? Ele tira essa linha de 5 de marcação e realmente bota um time num 4-3-3 ofensivo do Grêmio pra atacar em cima do Flamengo. E nesse que o Grêmio ataca em cima do Flamengo, né? Revezando entre 4-3-3, até posição com mais atacantes no meio, depois, né? Ao longo da partida, o Grêmio se atira, e aí o Flamengo com o Thiago Maia, que era um jogador de marcação, junto com o William Arão, jogadores que marcam e criam, tem um futebol mais físico no meio, quebra esse futebol físico que é típico do Grêmio e ataca o time do Grêmio com muita força. E aí é um passeio. O Flamengo faz gol com o Rodinei, faz dois gols com o Michael, faz gol de pênalti com o Vitinho. Acho que é isso, né? Ou um gol com o Michael, acho que é um gol com o Vitinho de pênalti, um do Rodinei e um do Bruno Viana de cabeça. Se eu não me engano é isso. Mas o Flamengo domina o jogo, basicamente. E aí isso muda muito o jogo, porque o Flamengo conseguiu adaptar o time dele, que era mais técnico, para um técnico com físico, e muda o esquema do jogo. E aí a gente tem essas duas alternativas, esses dois Flamengos que podem entrar contra o Santos. A gente tem um Flamengo que é um Flamengo muito técnico, que é o Flamengo que começa o jogo contra o Grêmio, com um Isa lá na lateral, com um Diego no meio de campo, com esse ataque padrão, né, mas sem o Bruno Henrique porque tá machucado. Mas a gente pode ver esse Flamengo se surgindo, que é um Flamengo muito técnico, pouco físico. E a gente tem um Flamengo com o Thiago Maia no meio de campo, com o Mateuzinho indo pro canto já, um Michael, um Vitinho aparecendo no ataque. Jogadores que tem, ou se não mais físico de força, mais físico de explosão. Então acaba se tornando um Flamengo mais físico, né? E aí eu montei duas escalações agora do Santos, dada toda essa introdução, toda essa explicação, pra gente enfrentar essas duas variações de Flamengo. Quero falar que eu acredito que nenhuma delas é tão eficaz contra, por exemplo, esse Grêmio 4-5-1, tá? Porque esse Grêmio 4-5-1, além de ter esse posicionamento técnico defensivo interessante, ele tem um lado físico muito interessante. O Alisson é um jogador físico. Se a gente pegar o Matheus, é um jogador físico. Thiago Santos é um jogador físico. Lucas Silva é um jogador físico. Vila Sante é um jogador físico. Então são jogadores mais fortes, mais trombadores, que conseguem travar o Flamengo. O Santos não tem jogadores com essa característica. O Camacho não é um jogador físico. O Gemota não é físico. O Pirani não é físico. O próprio Balieiro, que seria o volante mais defensivo que a gente tem, não é tão físico. Então eu acredito que esse jogo físico do Santos não vai ser tão forte, tá? Então eu fiz duas escalações, mas admito que elas não são tão efetivas quanto as do Grêmio, ok? Vamos lá mostrar as duas escalações do Santos. Eu vou trazer uma terceira que é muito louca, mas também poderia dar certo. Primeiro, se o Flamengo for mais tático, for mais técnico, tá? Então vamos considerar o Flamengo ali com o Diego no meio de campo, um Flamengo que vai jogar mais na técnica. Eu pegaria uma escalação que é essa. Muito parecida com a do Grêmio, né? Muito parecida mesmo. Eu nem vi, tá? A do Grêmio antes, na real, de criar ela certinho. Mas eu criei ela assim. João Paulo no gol. Matos na direita, porque não tem outro, né? A gente poderia pensar num Bosa aqui na direita, mas sei lá. Eu vou colocar o Matos por enquanto. O Matos, inclusive, no lugar de Bosa, porque o Matos é mais rápido, pelo menos, do que o Bosa. Robson e Paia na zaga. Eu coloco o Robson, porque o Luiz Felipe deve estar machucado. E o Diniz falou que gostou muito do Robson. O Palha é um zagueiro mais rápido, deve cobrir melhor a área. O Moraes na esquerda, porque o Felipe Jonathan não dá mais, né? Isso aqui lembra que é uma escalação ideal, não é o que o Santos vai usar, tá? Na volância, eu boto dois volantes. Camacho para dar a saída de bola e Balieiro para fazer uma marcação mais homem a homem. E o Pirani no meio. Por que o Pirani e não o Giamota? Porque se eu boto o Giamota aqui, o time fica com muita volância e pouca criação. Porque já tem o Camacho e o Balieiro. Então eu tentei solucionar o problema do Grêmio, né, na marcação, usando o Pirani. Porque o Grêmio não cria, né? Marca muito bem, mas não criou. Então eu boto o Pirani aqui pra tentar dar essa criação. Mais do que isso, o Pirani, ele é um jogador mais ágil. Então talvez ele marque mais em velocidade do que o Giamota. Vai lembrar, o Giamota não é um exímio marcador, também não faria tanta diferença marcação, né? Então eu prefiro um jogador mais de criação aqui, boto o Pirani. Nas laterais eu boto o Lucas Braga e o Sanches. O Sanches parece aqui meio brisa, mas o Sanches tem essa mobilidade com o Pirani. Então o Pirani pode cobrir mais a direita e o Sanches no meio. O Pirani vir pro meio, o Sanches cobrir a direita, tá? Então eles iriam revezando isso aqui pra marcar e o Marcos Leonardo também voltando na marcação, tá? E o Lucas Braga focado na esquerda junto com o Moraes e Balieiro pra blindar. Blinda esse setor esquerdo. E aí esses três aqui, ó. Não esses três, o Camacho ficaria mais pro meio mesmo, né?
mas esses três aqui tentariam blindar o direito. E essa linha de 3 aqui, ó, não se mexer muito, né? Essa linha de 4, pelo menos, aqui não se mexer tanto, tá? Então, a gente teria alguma coisa assim, ou o Camacho ajudando aqui, e essa linha de... Opa! E essa linha de 4 não se mexendo tanto, né? Então, 3, 3, 4. Então, por que é sempre importante manter 4? Porque os pontas do Flamengo viriam, a gente teria, ó, um na sobra, um na marcação. Se é pelo meio, um na sobra, um na marcação. Ou um na sobra, um na marcação, né? Um na sobra, um na marcação. Se vem aqui no meio de campo, segundo volante ou primeiro volante, ó, marcando. Primeiro volante ou segundo volante, marcando. Se vem o meia, tem uma marcação. Então a gente teria muita marcação para tentar segurar um empate, tá? Eu acho que seria o melhor caminho para pegar se o Flamengo jogasse com um time mais técnico. A gente já viu que esse time mais técnico do Flamengo pode mudar e virar um time muito mais forte. Com o Thiago Maia no meio, que aí botar um Pirani, já vai bater no Pirani de frente, não vai dar tão certo. O Mineirão vai bater de frente no Pirani, não vai dar tão certo. Então a gente precisaria mudar o time. E eu mudo o time fazendo uma linha de 5. Percebam, não é um 3-5-2 que nem a galera pede. Um 5-3-2. E aí eu mudo as peças. Coloco o Madison, Robson e Sanches. Por quê? Porque eu imagino que seja, independente do que a gente colocar aqui, que nem eu falei, o Santos não tem um time físico tão forte. Então não adiantaria eu colocar um time físico tipo Balieiro, Ivonei, Sanches, Giamota e Camacho, 5 volantes pra tentar segurar o meio do Flamengo. Não adianta, porque nenhum desses jogadores tem essa característica de marcação e nenhum deles é tão físico, tá ligado? Nenhum deles tem esse físico tão uau pra conseguir fazer essa marcação. Então eu prefiro reforçar a nossa zaga, segurar o Flamengo aqui, trazer uma travadinha no meio e no ataque, velocidade, bola nas costas. Por que essa velocidade é importante? Bruno Viana e Gustavo Henrique, eles são lentos. Então se o Ângelo ou o Lucas Braga forem espetados lá no corrida, eles podem pegar um jogo vertical e criar problemas pro Flamengo, tá? Então vamos lá. Mostra aqui a escalação do Santos. Lucas Braga no ataque, Ângelo. Velocista. Passando nas costas do Viana, nas costas do Gustavo Henrique. Pirani e Santos, eles abririam na criação. Então o Santos ainda conseguiria chegar com uma linha de 4 ofensivas, o que deixaria o Flamengo um pouco mais pressionado, porque o Camacho também poderia subir, né? Vamos falar que o time recua. Percebam, eu tô subindo, mas sem subir muitos laterais. O Madison, o Moraes fechariam mais o canto, então impediria que os laterais subissem tanto. O Robson, o Boss e o Palha tentariam fazer uma linha de 3 para quebrar o ataque central do Flamengo mesmo, com o Gabigol e os dois pontas, tá ligado? O Camacho até poderia reforçar isso aqui na volta. O Pirani, o Ângelo, teria que voltar um pouco. O Sanches, o Lucas Braga, ó, fecha um pouco mais no meio de campo. Isso veda mais espaço do Flamengo. Quando é pra subir, o Camacho vai até o meio, o Ângelo passa e o Camacho passa na velocidade. Pirani abre na esquerda, Sanches na direita. E o Madison e o Moraes até podem subir um pouquinho. Mas é isso, liga baixa de marcação. Ficar muito atrás, não ter uma bola nas costas, marcar mesmo, marcação assídua. Foco na marcação. E é isso que eu coloquei o Santos pra jogar hoje. Essas peças eu acredito que elas consigam trazer alguma coisa. Se alguém quisesse mudar, poderia até colocar um Balieiro aqui, né? No lugar do nosso queridíssimo Camacho. Mas o Balieiro, eu acredito que quando subisse essa linha de 5, né? Ele não teria categoria suficiente para distribuir o jogo. Então eu deixaria de fato o Camacho aqui, tá? E eu jogaria assim, ó. Com Camacho, Moraes, Madison, Sanches, Ângelo, Lucas Braga e Pirani, tá? É fácil, cara, não é? Perceba a dificuldade que eu tive para escalar esse time. Qual que eu falei, né? Que ter um terceiro time bem alternativão? O terceiro time alternativão seria jogar na loucura. Deixa a linha de 3 sim, Bosa, Rabson e Palha, mas sobe. Sobe a lateral, o Madison e o Bosa. Tá ligado? Segura aqui, isso aqui. O Camacho aqui. O Santos centralizaria mais. O Pirani mais. Deixa esses dois atacantes aqui e jogaria assim, ó. Num 3-5-2, mais ou menos. Mas, cara, por que eu não tô falando pra gente jogar assim? Porque eu acredito que o Santos não vai conseguir ter controle de jogo pra jogar assim. O Santos vai nos inspiradérrimo. Jogar assim, perfeito. Porque aí a gente poderia fazer aquela triangulação clássica da esquerda, jogando aqui, né, o Moraes, aqui o Camacho, e a gente tem o Ângelo e o Madison para entrar na direita. Aqui a gente teria também triangulação, porque o Camacho poderia reduzir para a direita. A gente teria quem entrar na esquerda aqui, né? E a gente seria uma linha de 3 mais consistente do que se tem normalmente jogando com 3 zagueiros. Beleza. Mas eu acho difícil Santos jogar esse futebol ofensivo, porque a gente não tem controle de jogo para jogar. Percebam, quem não tá no meu time titular para esse jogo contra o Flamengo? Felipe Jonathan, Giamota e Marcos Guilherme. Acredito que qualquer um dos 3 no time pode ser um indício que teremos problemas. Minha expectativa para a escalação para o pré-jogo, que vai ser mais tarde. Os 3 vão estar no time. Então, bom, é isso, tá? Tentei dar alternativas para parar o Flamengo. Peço aí que é flamenguista também nesse vídeo
Explique se faz sentido o que eu mostrei aqui ou não faz sentido. Quem é santista, também deixa sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, peço seu like, seu comentário, sua inscrição, seu compartilhamento. Entra aqui nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, e agora eu fui.